Queridos, com alegria estamos aqui nessa noite para a gente estar compartilhando aquilo que o Espírito Santo de Deus tem colocado nos nossos corações. A igreja está cheia, eu pensei que hoje a igreja fosse estar vazia, mas graças a Deus porque você está aqui, você escolheu a melhor parte. Glória a Deus por isso. Queria compartilhar com vocês a palavra do Senhor que se encontra em Lucas 22. Queria que você abrisse Lucas 22 e nós vamos ler do 39 ao 46. Lucas 22, do 39 ao 46. Vamos lá? E a palavra do Senhor diz assim: E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles a cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe então um anjo do céu que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza, e disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém? Queridos, nessa noite eu queria estar compartilhando com vocês sobre a dor. Quando nós passamos pelo nosso Getsemane. Na realidade, todos nós passamos pela dor. Em algum momento nós vamos enfrentar a dor. E a dor nada mais é que a consequência de um ato de desobediência de Adão lá no Éden. E que esse ato trouxe pecado ao mundo que nos alcançou. E, consequentemente, a dor e as angústias e as tristezas também nos alcançaram por causa do pecado. A gente precisa entender que a nossa vida ela é formada de montes, de partes altas e de vales a partes baixas, né? Os altos, quando nós temos um filho, quando a nossa saúde vai bem, quando o nosso emprego está estável, quando nossos amigos estão ao redor, quando nós estamos bem em comunhão com o Senhor, tudo vai muito bem. Mas existem alguns momentos da vida que nós estamos no vale, que nós estamos nos momentos mais baixos, é onde as angústias aparecem, onde a tristeza aparece, onde perdas de entes queridos surgem, quando nós somos traídos, quando nos sentimos sozinhos, quando estamos deprimidos. São momentos em que nós nos encontramos em depressão, em dor, na parte baixa. Nós, geralmente, somos tendenciosos a acreditarmos que Jesus, Ele é tão insensível às nossas dores, porque Ele, como Filho de Deus, Ele, quando esteve aqui na terra, Ele não teve esse sentimento, Ele não passou pela dor, Ele não passou pela angústia. E não é isso que a palavra do Senhor diz. A palavra do Senhor diz que Jesus, Ele saiu da sua glória, Ele assumiu o seu papel aqui de homem, para passar por tudo aquilo que eu e você passamos. Jesus, ele passou pela perda de um ente querido. Jesus passou pela traição. Jesus passou pela dor da desobediência. Jesus passou pela dor física, morrendo na cruz. Morrendo lá na cruz por mim e por você, por causa dos nossos pecados. Mas o ápice dessa angústia do Senhor, o ápice da dor maior do Senhor aconteceu num lugar chamado Getsemane. Era o monte era a parte baixa, era o vale que se encontrava no Monte das Oliveiras. Esse vale era chamado Getsemane, porque Getsemane significa lugar de prensa, lugar de esmagamento. E ali naquele lugar, Getsemane ficava ali no vale, naquele lugar ali, a azeitona, ela era colocada num lugar onde as pessoas com pedras e madeiras, elas eram espremidas, elas eram esmagadas, e através daquela prensa, daquela força, daquele lugar, saía um óleo, uma essência, na sua maior pureza possível, saía o azeite. E ali naquele lugar da prensa, no lugar de coisas esmagadas, naquele momento Jesus ali passava a sua alma esmagada, por mim e por você.
Naquele momento ali exato, Jesus ele enfrentou a fúria do inferno. E o pior, o silêncio do céu. Isso é muito forte. E é necessário que a gente entenda que antes de Jesus enfrentar esse momento de dor, esse momento do ápice da angústia, é importante que a gente entenda alguns momentos que antecederam, algumas horas que antecederam esse momento. Já era Páscoa. E Jesus então ele resolve reunir os seus discípulos, os 12 discípulos, para um jantar. E naquele momento ele vai fazer as suas últimas diretrizes, suas últimas ordenanças. E naquele momento Jesus começa a falar sobre a humildade. Jesus fala que é necessário ser humilde e ele, como ato de humildade, ele vai lá e lava o pé dos seus discípulos. Ele, naquele momento, ele começa a trazer a memória das coisas que foram feitas quando Jesus estava ali, dos milagres, dos mortos que foram ressuscitados, das pessoas que não viam e passaram a ver. Enfim, Jesus começa a falar com eles e diz: olha, e se vocês me obedecerem, crerem, vocês farão coisas maiores do que as que eu fiz. E Jesus ainda continua conversando com eles e fala: olha, um de vocês dois aí vão me trair. Olha, Pedro, você vai me negar 3 vezes. E Jesus ainda começa a falar: olha, eu tenho um novo mandamento para passar para vocês. Existe um que é muito simples, mas ele é muito difícil de cumprir, que é: ame teu Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E Jesus ainda continua fazendo algumas orientações e fala: olha, não fica com o coração de vocês conturbado. Crede em Deus e crede também em mim. Porque na casa do meu Pai tem muitas moradas e estou guardando para vocês. E a Bíblia diz que Jesus então termina com uma oração, como diz em João 17, e ele ora. E assim aconteceu, já era tarde. Como era tarde, Jesus então resolve mandar seus discípulos embora para casa, os discípulos vão. A Bíblia diz que Judas, naquele momento, ele, ao invés de ir para casa, ele vai ao encontro das autoridades para que pudesse trair Jesus. 8, a Bíblia não diz o que foram fazer, foram embora. E 3, Jesus então naquele momento de angústia, meio próximo daqueles instantes finais, Jesus então chama Pedro, Tiago e João para que pudesse ir junto com ele no Monte das Oliveiras. E ele fala: olha, eu estou com uma dor, a dor da minha alma é tão forte que dói até a morte. Vamos comigo até ali no Monte das Oliveiras que eu vou ali orar com o Pai. E a Bíblia diz que naquele momento então, Jesus vai, os discípulos estão ali e Jesus chega para aqueles homens e fala: só, fica aí orando, enquanto eu vou ali no vale da Getsemane, eu vou ali para baixo no lugar da prensa, para falar com Deus. E naquele momento Jesus vai. E a Bíblia diz que naquele momento Jesus chega, se ajoelha e fala para Deus: Deus, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas todavia não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. E a Bíblia diz que Jesus, ele ora intensamente, e quando ele volta para ver os seus amigos, seus discípulos que estavam ali, Jesus percebe que Jesus estava sozinho, porque aqueles homens estavam dormindo. E Jesus fala: vocês não estão percebendo o que está acontecendo? O Filho do Homem está pertinho de ser entregue na mão dos pecadores. E a Bíblia diz que o que acontece? Que Jesus vai e volta e ora e chora amargamente diante do Senhor. O seu suor se transforma em sangue e ele fala: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas todavia não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. E assim Jesus orou por 3 vezes, pedindo para que o cálice fosse passado. É importante que você entenda que esse cálice que Jesus queria que passasse, não era que ele deixasse de ser açoitado, de ser maltratado, de ser morto numa cruz, não é. O que Jesus estava pedindo naquele momento é que ele tivesse condições de suportar a ira de Deus sobre a humanidade, porque todos os pecados da humanidade estariam naquele momento sobre Jesus. Isso é muito forte. Era uma dor tão intensa, que Jesus suava sangue. Mas Deus é lindo. Naquele momento que aparente solidão, em que Jesus estava ali orando, tirou da sua glória, ajoelhado, com o rosto em pó e clamando ao Senhor: Pai, se possível, passa de mim este cálice. E chorando sangue de dor saía pelo suor do seu corpo. Naquele momento o Senhor manda um anjo, o anjo para consolar. E a Bíblia diz que naquele momento que Jesus estava ali, o anjo dos céus saiu para consolar o Senhor Jesus. Glória a Deus.
aparentemente sozinho, mas a presença do Senhor estava ao lado de Cristo naquele momento. E acontece que Deus, através daquele anjo, dá condições de que Jesus pudesse continuar a suportar aquela dor. Nenhum momento Deus falou para Jesus: olha, tá bom, eu vou tirar o cálice. Não. Jesus dá condições para que Jesus pudesse passar pela dor. E é assim que Ele faz conosco. O que acontece nessa história? Jesus então resolve descer, está indo embora. Nisso Judas vem. Quando Judas vem com as autoridades, prendem o mestre. E Jesus naquele momento, ele se entrega voluntariamente por mim e por você. Glória a Deus. E o que eu queria examinar com vocês aqui nessa noite? O que nós podemos aprender quando nós estamos no Getsemane? Quando nós estamos num lugar onde nós estamos sendo amassados, onde nós estamos sendo esmagados, quando a nossa carne, quando a nossa alma, quando o nosso espírito está sendo amassado, o que nós precisamos aprender disso tudo? A primeira coisa que nós precisamos entender, que é no Getsemane que nós enfrentamos as maiores tristezas. A gente precisa entender que Jesus, ele sentiu várias dores, como eu falei. Essa não foi só uma delas, foi o ápice, mas Jesus teve outras. Quer ver um exemplo? Jesus, ele sentiu a dor pela perda de um ente querido, que era Lázaro. Lázaro era seu amigo mesmo, de jantar na casa, de dormir na casa, era um amigo. E a Bíblia diz que naquele momento, Jesus, quando chega e Lázaro está morto, a Bíblia diz que Jesus chorou. Jesus sentiu a dor do ente querido, pela perda. E nessa noite, de repente o seu Getsemane, é porque você se encontra nesse lugar de prensa, porque você tem perdido entes queridos. Você perdeu um ente querido que você não consegue entender o porquê que você perdeu. Você não consegue se desvincular, você não consegue sair desse lugar. Mas eu venho te dizer, Jesus, que também passou por isso, Ele está aqui para te consolar. Glória a Deus. Quer ver outra coisa, outra dor que Jesus sentiu? Jesus também sentiu a dor pela desobediência de Jerusalém. O Senhor fez tudo por aquele povo. Quantos profetas foram levantados por Deus para que pudesse ali mostrar os erros? E agora Jesus, quando ele olha lá para Jerusalém, ele vê Jerusalém destruída no sentido de idolatria, longe dos seus caminhos, completamente desobediente, até matava os profetas de Deus. E naquele momento a Bíblia diz que Jesus chorou. Quantas vezes o nosso Getsemane é porque nós choramos, nós sofremos por pessoas que amamos, que nós percebemos que estão envolvidos com drogas, com o mundo errado, tão distantes do Senhor, estão indo dia após dia para o meio da perdição eterna, e nós choramos porque nós não percebemos que nada pode acontecer naquela vida. Mas eu venho te dizer, o Jesus que viu e que chorou por Jerusalém está nessa noite para te consolar. Glória a Deus. Quer ver? Até mais. Jesus, ele sentiu a dor da traição. Judas, seu amigo. Olha a multidão que seguia Jesus, mas Judas fazia parte dos 12, entre os mais íntimos. Judas viu Jesus ressuscitar mortos. Judas viu Jesus multiplicar pão. Judas viu Jesus andar sobre o mar. Judas viu muita coisa. Mas esse amigo íntimo, na hora que Jesus mais precisava, foi aquele que deu um beijo no rosto de Jesus e o traiu. Será que o teu Getsemane é porque você foi traído por uma pessoa que você jamais esperava ser traída? De repente pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu amigo, pelo seu pai, pelo seu chefe, não sei. Mas por uma pessoa tão próxima de você. Eu venho te dizer que essa dor que você está sentindo hoje, Jesus já sentiu no teu lugar. E Ele está aqui para te consolar. Ele está aqui para dizer que tudo pode se fazer de novo, em nome de Jesus. Glória a Deus. E Jesus, como eu falei lá na hora do Getsemane, ele começa a sentir tanta dor, dor na alma,
que quando ele começa a suar sangue, a gente pensa, mas por que será que ele está suando sangue? Será que é porque, sei lá, ele sabia que Judas iria trair? Será que é porque ele sabia que Pedro ia negar? Será que ele sabia que a multidão ia clamar para poder soltar Barrabás e prendê-lo? Não. Jesus estava chorando porque Jesus ele estava sozinho. Jesus estava ali sem ninguém. Jesus, ele sofreu sozinho na cruz. Jesus, ele morreu sozinho. Jesus, quando ele estava na cruz, próximo dos últimos momentos, a Bíblia diz que Jesus, ele clama a Deus. A impressão que ele tinha é que ele estava sozinho e ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? Até a natureza pareceu sair fora e deixar Jesus sozinho. A Bíblia diz que o sol sumiu e escureceu. E Jesus estava ali, e muitas vezes, quando nós estamos no Getsemane da nossa vida, nós temos a impressão de que nós estamos sozinhos. E como você tem passado o seu Getsemane, tem passado ele sozinho? A Bíblia dá alguns exemplos de pessoas que aparentemente estavam sozinhos, mas Deus mandou um escape, uma presença, um consolo. Quer ver? João, ele estava exilado na ilha de Patmos, já era velhinho e estava lá se sentindo sozinho, mas a Bíblia diz que naquele momento as portas dos céus se abrem e ele é revelado das coisas futuras. Glória a Deus! Quer ver mais? Jó, ele estava abandonado pelos seus amigos, ninguém, Jó, vai, você que está com pecado. Ele fica sozinho, mas a Bíblia diz que naquele momento que Jó parecia que estava sozinho, naquele momento ele viu Deus face a face. Glória a Deus! E Jesus, naquele momento, ele parecia estar sozinho chorando, mas naquele momento o anjo do Senhor chegou para consolar. Eu venho te dizer, nessa noite, Jesus está vendo você no Getsemane, e ele tem mandado o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, nessa noite, para te consolar, para que você tenha a certeza de que você não está sozinho, mas ele está com você no seu Getsemane. Glória a Deus! E a gente pode perceber que a oração, né, o momento que Jesus vai lá e ele ora na hora que ele está lá no Getsemane, é uma oração que a gente pode pegar algumas características para as nossas vidas. A primeira delas, a gente percebe a humildade. O Filho de Deus, ajoelhado. Ajoelhar, hoje é mais simples, naquela época era algo assim, algo muito medíocre, na pior etimologia da palavra. Era algo vergonhoso. E naquele momento Jesus, ele se humilha, ele não se usurpa, né, do lugar do próprio Deus, ele tira a sua glória e no papel de homem ele ora, ele humilde pede ao Senhor. Uma outra coisa que a gente percebe na oração é a intensidade do Senhor. Gente, sabe o que você orar tão intensamente ao ponto de você suar sangue? Isso é súplica. Nós aprendemos aqui na escola bíblica de que a súplica é uma oração, é uma conversa com Deus que vem do nosso íntimo de uma forma tão profunda que a Bíblia diz que um coração contrito o Senhor jamais despreza. E naquele momento a oração de Jesus era algo intenso. Era intenso. Uma outra característica que nós percebemos é que a oração do Senhor era perseverante. Ele orou 3 vezes a mesma coisa. Ele fala: Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Senhor, 3 vezes. Ele foi perseverante, mas ele não parava por aí. A frase dele mostrava que ele tinha consciência, que ele era submisso à vontade de Deus, porque ele fala assim: Senhor, se possível, passa de mim este cálice, todavia seja feita a tua vontade e não a minha. A gente percebe essas características. Eu te pergunto, você está no Getsemane, mas você tem orado? Você tem buscado ao Senhor com humildade, ou a sua arrogância não permite que você se aproxime do Senhor? Você tem orado com coração intenso, com coração contrito, para que o Senhor não venha desprezar a tua oração? Você tem perseverado para que Deus tire você da situação do lagar, ali onde você está sendo prensado, onde você está sendo esmagado? Você tem orado por isso com perseverança, ou na primeira você já desistiu?
Você tem pedido para Deus a tua vontade, ou você tem pedido para o Senhor para que a vontade dele prevaleça sobre a sua vida? Mas nessa noite eu quero te dizer que para aquelas pessoas que se sujeitam à vontade de Deus, para essas pessoas há um consolo diante das adversidades. Glória a Deus. E uma coisa que a gente pode perceber, que quando nós somos submissos à vontade de Deus, Ele nos manda um consolador. Quer ver? Paulo, ele tinha o quê? Um espinho na carne. Deus podia tirar o espinho da carne, mas Deus falou para ele: não, Paulo, a minha graça te basta. A gente percebe também que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram para a fornalha, porque eles não quiseram adorar o rei lá, o Deus do rei, o rei, enfim, todo mundo. E aí eles vão para onde? Para uma fornalha ardente. Deus podia tirar ele da fornalha? Podia, mas o que ele faz? Ele manda o quarto homem, e aquele fogo só serviu para esquentar um pouquinho aquele lugar frio. Glória a Deus. Quer ver Daniel? Daniel, ele foi para a cova dos leões. Deus podia impedir dele entrar na cova dos leões? Podia, mas Deus botou lá um leão vegano. O leão não queria comer ninguém e está lá. Quantas pessoas? Nós vemos Paulo, quer ver? Ele ficou num navio, naufragado mesmo, por 14 dias. E daquele momento estava adversidade, com tempestade. Deus podia fazer assim: não, barco, fica bom, fica inteiro, acalma a tempestade. Porque ele pode, ele é dono de todas as coisas. Mas a Bíblia diz que Deus falou para ele assim: calma, fica calma. Todos vocês chegarão são e salvos. E é assim que aconteceu. Quando nós somos submissos à vontade do Senhor, mesmo nas adversidades, Ele manda solução e consolo. Glória a Deus. E nessa noite eu venho te dizer, nessa noite, e eu tenho certeza, que nessa noite tem gente no Getsemane. Getsemane da cura da doença da alma, da depressão, da angústia, da tristeza. Tem gente aqui no Getsemane porque foi traído por entes queridos. Tem gente aqui no Getsemane porque perdeu pessoas que amavam. Tem gente aqui no Getsemane porque está vendo as pessoas que amam indo para o caminho da perdição. Mas eu venho te dizer, quando estamos no Getsemane, é ali no momento de dificuldade, onde o Senhor está nos esmagando, é onde sai a nossa melhor essência, a essência mais pura. É o momento que nós temos de melhor e oferecer ao Senhor. E em nome de Jesus, creia que no momento de Getsemane, por mais que pareça que Deus te abandonou, nessa noite Ele diz que Ele está com você e a graça dEle te basta. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Deus é maravilhoso. Eu queria que a igreja ficasse em pé e já vamos encerrar essa reunião. Mas eu queria aproveitar essa riquíssima oportunidade, depois dessa palavra de conforto. Eu queria saber se tem alguém aqui passando por uma tribulação, passando pelo Getsemane, que está em angústia, está passando por dificuldade, está em aflição. Eu quero orar por você nessa noite. Queria que você viesse aqui à frente. Eu tenho certeza que esse Deus que trouxe essa palavra para o nosso coração nessa noite, Ele tem alívio para a sua alma, Ele tem consolo para a sua alma, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. É um Deus que passou por tudo isso, é um Deus que conhece a sua dor. Não é um Deus indiferente ao que você está passando, Ele sabe o que você está passando, Ele já passou. Mas Ele tem alívio, tem conforto para o seu coração nessa noite. Eu tenho certeza, quando você voltar para o seu lugar, você vai voltar leve. Você vai voltar em paz, com a certeza de que Deus está contigo, de que Deus é poderoso para fazer coisas extraordinárias. E Ele está aqui para te socorrer. Vem mais, pode vir. Pode vir. Ele é alívio, Ele é socorro, Ele é abrigo, Ele é fortaleza, Ele é a cura, Ele é paz. Glória a Jesus. Tem mais gente? Pode vir, hein? É a noite de salvação da sua alma.
Quantas vezes nós vivemos sorrindo por aí e ninguém conhece o que a gente está passando no coração. Esses dias estava eu na minha piola, a sorrisão na cara, ninguém sabia de nada. Mas de repente, buscando em Deus o alívio, tudo foi embora. A alegria voltou. Talvez você esteja agora aqui triste, aflito. A alegria do Senhor é a nossa força. Senhor, eu te louvo nessa noite, Pai. Que palavra poderosa de esperança. Tu és alívio, o socorro presente na hora da angústia. Ó Senhor, e nesta noite, meus irmãos e amigos estão aqui na frente, Pai, passando pelo seu Getsêmani, passando pelo vale da sombra da morte, passando pela dor, passando pelo vale de Baca, vales de lágrimas, momentos de dores, momentos de perda, momentos de angústia. Ó Senhor, mas como a própria frase já está dizendo, são momentos, porque vai passar, porque há poder no teu nome para soprar essa tristeza para longe, para trazer a alegria, a vida abundante que só tu tens para nos dar. Ó Pai, a tua palavra diz, onde o teu filho Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ó Senhor, e nessa noite, que venha o alívio, que venha a paz, que venha a alegria, que a tristeza vá embora, que a dor vá embora. Ó Pai, e essas vestes de tristeza sejam trocadas por vestes de alegria. Ó Pai, que teus filhos nem compreendam como, mas de repente, assim como uma dor de cabeça que vai embora depois que a gente toma um analgésico, nem percebe, de repente, quando procura, ela já não está mais lá. Assim vai ser com teus filhos aqui, que estão aqui na frente hoje. Pai, de repente, quando menos perceberem, a angústia foi embora, a tristeza foi embora e a alegria voltou. Eu te louvo, ó Deus, porque eu sei que tu estás fazendo coisa grande nessa noite. Enxuga toda lágrima, ó Senhor, sara as feridas, ó Senhor, alimenta, dê força aos teus filhos nessa noite. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, aleluia. Deus abençoe vocês, sintam paz. Tá chorando por quê? Qual o tom dessa música aí? Tá chorando por quê? Ajuda aí, Mara. De você e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Presta atenção na letra dessa canção, vai. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Presta atenção. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E hoje colocar Deus está te levantando nessa noite. E a palavra para você é: não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Vai passar. A dor vai passar. A tristeza vai passar. Ela vai embora em nome de Jesus. A alegria vai chegar. A alegria vai chegar no teu coração. Você vai dormir em paz hoje. Você vai dormir em paz. Você vai acordar outro amanhã, com disposição, com ânimo, com a certeza de que o Senhor está contigo. Não temas, eu estou contigo. Não tenha medo, não te assombres, eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te tomo pela tua mão direita. Tu és meu,
Tu és minha. O Senhor te consola nessa noite. Aleluia, glória a Jesus. Deus é poderoso. Olha, tem um aviso que tem brechó, artesanato, tem plantinhas para vender e tem docinho ali caprichado. Cada um desses projetos é para um ministério dessa igreja e será um prazer ter você nos abençoando também. Quem tá feliz aí? Meu irmão, é bênção demais. Hoje de manhã tivemos uma ceia maravilhosa e agora não é diferente. A alegria do Senhor é a nossa força e que possamos enfrentar os desafios com a certeza de que Deus está com a gente. Bora simbora, partir para cima, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo sejam com toda a igreja e que todos digam amém. Deus te abençoe e tenha uma boa noite. Não chore.